Hoje a nossa aula é contextualizar um pouco mais um assunto que é muito importante para vocês, está totalmente ligado à profissão de vocês, está totalmente ligado com o dia a dia e é algo que vocês precisam entender melhor para poder proteger o seu bankroll e ter uma longevidade no jogo, para que vocês compreendam um pouco o que é a oscilação do dólar e a importância para vocês jogadores de poker, para nós jogadores de poker. A oscilação do dólar, ele é um tema que afeta todos os setores da economia. O jogador de poker não é diferente. Todo mundo que está aqui geralmente joga em plataformas que são em outra moeda estrangeira, e mesmo essa moeda estrangeira não sendo dólar, ela sofre muitos impactos através do dólar. É a maior economia do mundo, é o maior poder bélico do mundo, então tudo isso afeta o mundo inteiro como tem afetado nesses últimos dias. É um ambiente volátil aqui no Brasil, muitos fatores internos também influenciam com isso. A gente está totalmente ligado ao risco do dólar para a nossa vida e nossa longevidade no poker. O planejamento financeiro disso envolve aspectos importantes como conversão da moeda, gestão de bankroll, risco e retorno, diversificação e proteção cambial. A gente precisa fazer uma conversão da nossa moeda, a gente precisa ter uma ideia, então esse impacto de compreensão da moeda vai fazer com que vocês entendam um pouco qual é aquele valor líquido dos seus ganhos no jogo. Gestão do bankroll, então é importante você colocar esse indexador no seu bankroll para você ver os seus resultados. Quando vocês forem fazer qualquer tipo de move de retirada de recurso, você colocar o indexador do dia. Você pode pesquisar isso em dólar hoje, ou então ir no site do Banco Central e você faz o acompanhamento do valor do dólar no dia, para que vocês acompanhem o valor real que você tem. A gente decide onde vai investir também a nossa parte do bankroll. Risco e retorno, vocês vão estar decidindo onde vão estar alocando esses valores em dólar. Diversificação, então vocês precisam ter uma diversificação da carteira, vocês precisam ter a ideia dessa volatilidade. É óbvio, mas como é que eu vou fazer isso se eu não sou um especialista nisso? A ideia desse tema que eu trouxe para vocês é fazer vocês entenderem o que é que faz a moeda oscilar, e quando vocês de manhã colocarem o quadro da economia, de qualquer jornal que você assista, qualquer informação que você receba, você compreenda o que aquilo vai ter de impacto para você em relação ao dólar. É óbvio, política interna, o que é que isso afeta para a gente? Todos os ajustes de juros pelo Banco Central e políticas fiscais, eles vão estar influenciados 100% dentro da desvalorização ou valorização do real. Gastos públicos excessivos e déficits fiscais podem desvalorizar a moeda, enquanto reformas econômicas aumentam a confiança dos investidores. Imagina que a gente tem uma receita sobre o nosso PIB, a gente tem algumas políticas tanto do Banco Central e aumento ou queda de juros, ou qualquer outro tipo de investimento que não esteja dentro do planejado. Então, essa política interna acaba impactando na desconfiança do Brasil para o mercado externo. O Brasil tem uma dívida lá fora, então essa dívida lá fora, ela tem um percentual dos nossos produtos. Então, tudo isso da economia interna, da política interna, vai afetar os fatores externos, então flutuações dos preços de commodities de exportações pelo Brasil, soja, petróleo, café, tudo isso vai impactar diretamente na balança comercial e a taxa de câmbio. Mudanças de políticos em outros países, isso também afeta o dólar. E o fluxo de investimentos do mercado. Então, dependendo do fluxo de investimentos estrangeiros aqui no Brasil, isso vai acabar fazendo a demanda por reais no mercado, fazendo que a nossa moeda ela fique um pouco mais forte ou mais fraca dentro desse cenário. Obviamente que, havendo mais investimentos em dólar, o nosso real enfraquece e outras pessoas vêm aqui para o Brasil fazer alguns investimentos. Porém, tem um fator crucial e bem importante aí, que é a confiabilidade do nosso país. A gente tem 3 coisas aqui importantíssimas que vai balizar a política econômica do Brasil. Política fiscal, então gastos públicos, déficit fiscal também pode aumentar a nossa dívida, e a percepção de risco do Brasil. A gente passou por alguns problemas durante essas últimas semanas em que o nosso presidente falava alguma coisa que afetava diretamente o presidente do Banco Central, e os dois estavam em atritos constantemente. E isso acabou fazendo
que o mercado tivesse uma percepção de risco do nosso país. Além disso, a gente tem as taxas de juros. Então, o Banco Central ajusta as taxas de juros para controlar o tempo inteiro essa inflação que acontece aqui no nosso país. As taxas de juros, assim como qualquer outro país no mundo, faz com que investidores vão investir nesse país. Obviamente que isso é por conta do maior rendimento dos seus investimentos, porém o risco é outra coisa que acaba afetando uma decisão de um investidor. Quando a gente vai, por exemplo, para um mercado externo, fazer um investimento, a gente leva em consideração a confiabilidade desse país e a taxa de juros que está agregando lá para que o nosso investimento tenha um retorno. A mesma coisa acontece com renda fixa aqui no Brasil. Esses juros é que vai trazer investidores ou fazer com que esses investidores migrem para outras economias. E reformas econômicas, a aprovação de reformas estruturais como previdência, como a reforma tributária, que a gente escuta isso todo ano, vem governo, vai governo, nós escutamos isso dentro dos cadernos econômicos e dos cadernos de notícia por aí, que envolve a política interna e que envolve a volatilidade do dólar para cima ou para baixo. A gente tem na inflação impacto direto, altas taxas de inflação, elas podem fazer com que a moeda aqui do Brasil façam com que os produtos ou serviços elas fiquem um pouco mais caros. Então isso pode acabar fazendo com que o nosso real deprecie e os investidores busquem as moedas mais estáveis. As expectativas da inflação futura também elas influenciam diretamente na taxa de câmbio. Se os investidores acreditam que a inflação vai aumentar, podem desfazer de ativos que estão em reais e então vai desvalorizando a nossa moeda. Então ele vai buscar outras moedas que vão enfraquecendo aqui a nossa moeda do Brasil. E um grande perigo hoje do Brasil é a dívida externa. O serviço da dívida do Brasil ela precisa pagar juros e principal sobre a sua dívida externa. Quando um país está muito endividado, ele tem outras prioridades, ele começa a rolar essa dívida. Então ele começa a pagar juros e vai rolando principal mais juros, vai fazendo acordos sobre os juros e isso vai inflando e vai criando. Com isso acaba trazendo a percepção de um risco para o país, o que são as commodities brasileiras que a gente tanto escuta. As commodities eles são bens primários. A gente hoje no Brasil é um exportador de commodities gigantesco e muito importante para o mundo. Obviamente que a gente produz minério, soja, café, petróleo, mas onde a gente é mais forte são nos produtos agrícolas. Hoje o Brasil é o maior exportador de soja, café e milho. E essas exportações elas são muito importantes, balizadoras da moeda do dólar também. Esses preços, eles sobem, a balança comercial ela melhora um pouco, aumentando ainda a demanda por reais, valorizando a nossa moeda. E as variações de preços, flutuações nos preços da commodities, podem ter um impacto direto na receita de exportação do Brasil, influenciando a taxa de câmbio. A situação econômica global tem um peso gigante no fortalecimento da moeda do dólar. Esse fortalecimento que acontece na moeda do dólar ele não é um movimento de fatores externos que só acontece no Brasil, ele acontece no mundo inteiro. Crises econômicas globais é um outro fator, então pandemia, conflito geopolítico, aversão ao risco, política, os fluxos de investimento e expectativas do mercado como um todo. E aqui no Brasil, isso é algo que a gente vê o tempo inteiro trazendo volatilidade na nossa moeda. A gente vive de notícias. Infelizmente ou felizmente aqui no Brasil, os políticos gostam muito de ir para a mídia e debaterem sobre economia mesmo sem entender sobre isso. E é uma obrigação da política também estar debatendo e dando uma posição para o mercado e para a sua população. Os fluxos de investimento direto, investimentos em infraestrutura, indústria e outros setores aumentam a demanda por reais. Isso aí tem uma entrada de capital estrangeiro valorizando a nossa moeda. Muito importante também do ponto de vista do político, falar sobre o que está se fazendo no país. Então é muito mais favorável que eles discutam sobre as mudanças para o país do que eles fiquem atacando as suas instituições. O anúncio de políticas econômicas, resultados de eleições e outros eventos influenciam essa expectativa do mercado. Boas notícias, obviamente, vai estar fortalecendo o nosso real e problemas políticos e outros temas derivados a coisas negativas e que passam uma confiabilidade degradada para o mercado vai fazer com que os investidores eles migrem para outros países. São governos anteriores e decisões anteriores que vêm trazendo o Brasil uma degradação do real versus o dólar. O dólar alto ele tem impactos amplos e variados na economia do nosso país, afetando desde a inflação, a dívida externa até o mercado de trabalho e os custos de vida da nossa população. Para setores específicos como importação, exportação, eles podem ser benéficos ou negativos,
E o consumo interno e a dívida externa pode ter alguns prejuízos ou ser beneficiados por conta dessa volatilidade. O jogador de pôquer, ele vive com esse risco da volatilidade, da subida da moeda. É importante que a gente saiba acompanhar, porque a gente também precisa aproveitar as oportunidades de alta para fazer saques e oportunidades de virar e fazer com que esse dinheiro esteja valendo um pouco mais e que a gente tenha um poder de compra maior aqui no Brasil. É isso.